Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Mengão. Tudo que a mídia está falando aí a respeito do time do Flamengo. Que a mídia está falando aí a respeito dessa vitória do time do Flamengo para cima do Botafogo e muito mais. Ficou interessado e quer saber as últimas informações do Mengão? Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. Quero mandar aqui também um salve em especial para a galera aqui de Barras, Piauí, tá? Sempre tem comentado aqui no nosso vídeo. A galera também de Marabá, Pará, né? O pessoal aí de Jandaíra, Rio Grande do Norte. O pessoal aí também de Teresina, Piauí. Quero mandar um abraço em especial aqui para São José dos Campos, São Paulo, né? Blumenau, Santa Catarina também. O pessoal tem sempre comentado aqui. A galera de Vila Velha, Espírito Santo. Toda a cidade também de Cocoau, estado de Rondônia. Tá bom? Então é isso. Comenta aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que a gente também vai mandar um salve aqui no próximo vídeo. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. No fim das contas, o clássico carioca, o Mengão no Newton Santos venceu o Botafogo por 3-0, reclama de uma penalidade não marcada no Luiz Araújo, e tudo isso a gente vai mostrar e contar. Flamengo já se preparando para o jogo contra o Palmeiras. Enquanto os rubro-negros ensaiavam uma pressão, os donos da casa respondiam com contra-ataques sem muito perigo. O primeiro ataque do Flamengo faltou força. Também de cabeça, Luiz Araújo mandou para fora e, na resposta, Arthur Cabral não caprichou. O lance polêmico da primeira etapa aconteceu aos 35 minutos. Luiz Araújo caiu na área e pediu pênalti em pisão de Alain. O árbitro mandou seguir. Um lance de penalti claríssimo, claríssimo, que o árbitro pode não ter visto, mas o VAR tem que intervir. E não intervém porquê? Nós queremos essa resposta. 5 minutos se passaram. Arrascaeta arrastou a marcação e tocou no artilheiro. Pedro escolheu o canto e abriu o placar. 1-0. Pedro é um jogador top, todos conhecemos, mas o mais importante é a equipe. E hoje ele deu tudo pela equipe. Na volta do segundo tempo, a melhor chance da noite para o Botafogo chegou aos pés de Arthur Cabral, em passe de Santos. Mas o atacante mandou para fora. Foi o último lance dele que deixou o campo vaiado. O Botafogo ainda teve uma sequência de oportunidades desperdiçadas, até que Pedro achou um passe milimétrico para servir Luiz Araújo. 2-0 Flamengo. E não demorou para ampliar. Foi só Felipe Luiz fazer algumas mexidas que, com apenas 1 minuto em campo, Plata fez o terceiro. Fim de jogo, Flamengo 3, Botafogo 0. É importante vencer um clássico na casa do adversário com todos os fatores contra, que a gente sabe de sintético e um clássico em si, né? Então não tem favorito nunca. Quando vemos que o melhor artilheiro nosso tem 4 goles, significa que é um time que joga, que compite, que defende bem e que tem problemas de goles. Com o resultado, o Flamengo segue a busca ao líder. Os 3 pontos para o Palmeiras continuam, mas no próximo domingo, as equipes se encontram aqui no Rio de Janeiro. Duelo considerado primordial na briga pelo título. Palmeiras, grande equipe, grande momento. Tem um elenco, talvez os mais caros aí, ou o mais caro, né, esse ano sem nenhuma dúvida, com todas as contratações que fizeram. E o melhor treinador do Brasil, que demonstrou isso com títulos e com números. Por mais que tudo pode acontecer, o campeonato não vai ser definido nesse jogo. Já o Botafogo segue no 5º lugar e viu o Mirassol abrir 6 pontos de vantagem no G4. Um time é um ambiente que gosto, porque gosto das pessoas, dando todos os dias, até quando não depende de mim. Botafogo muito mal nesse momento no campeonato, apesar da pontuação ainda mantê-lo na parte alta da tabela. Em contrapartida, o Flamengo precisava vencer até para não ficar ali em mais desvantagem em relação ao Palmeiras. Ganha o jogo por 3-0 e reclama de uma penalidade do Alan não marcada para cima do Luiz Araújo. Eu quero saber se vocês consideram pênalti ou não. Rona. Rapaz do céu, é porque a juizada tem dado esse tipo de lance. O juiz está muito próximo do lance. Então, ali, mas... Olha ali, ó, onde ele está. A juizada tem dado esses lances aí, vai no VAR, roça. Se ele é chamado no VAR, como é que não dá?
Então, olha lá, olha isso. Ah, eu não daria, não. Não? Não daria pênalti, não. Oi. E outro, Boto, tá reclamando demais. Tá o quê? Pressionar o árbitro pra domingo, pra apitar o jogo? Eita. Palmeiras e Flamengo? Aliás, quem será o árbitro, hein? Quem será? Você quer Será que é o pressionar já a Daronco? Quem arbitragem? será? Se for o Daronco, só vai ele e o Rossi pro jogo. Aí o empate tá bom, ué. O Edu, ultimamente, ele não tá vendo uns pênaltis, né? Você viu que mais fez pênalti Você tá na face olhando da o lance terra, tá aqui. direitinho, você viu que o cara tem a câmera, a hora que ele apoia o pé no chão, apoia em cima do pé do Luiz Araújo. Ele não ia nem pegar a bola, Olha lá, Cicinho. olha O Luiz lá, Araújo, olha lá, ele O não ia Luiz nem pegar Araújo a que tocou bola. na bola. O Luiz Araújo não ia nem pegar a bola, Cicinho. Mas deixa eu te falar, qual que é o papel do atacante quando tá em frente que ao isso? zagueiro então dentro tudo da vai área? ser falta. Qualquer toque dentro da área é falta. Depende. Então. Se o cara toca só o pé do VAR já tá jogador... disponível, o áudio, não é? Já dá até pra acompanhar, onde eles falaram em contato insignificante. Nossa. Gente, contato insignificante nunca. Quase arrancou a unha do menino. A unha do contato pé. dele. Cicinho. Mas a chuteira dói. Que isso, Não, Cicinho. agora, contato insignificante, é contato alien Um agora. pisão em extra. cima do peito do pé não dói não, Edu? Não, você falou na unha. Pai, e a unha não fica no pé? Eu só acho que se o VAR chama o árbitro pro monitor, ele tem que dar o pênalti. Tem que dar. Porque aí não tem como. Só que a gente ouviu a comunicação, falou, contato insignificante, o árbitro falou, tô perto, e ficou por isso mesmo. Então. Não mudou o resultado do jogo, o Flamengo ganhou a partida, mas eu acho que é legítimo reclamar. Só que me parece também uma reclamação acentuada por conta do jogo de domingo, pra transformar aquele clima, já preparar essa partida que pode realmente ou deixar o Flamengo na briga ou tirar o Flamengo da briga pelo título. Mas é um choro que a gente estava aqui discutindo. É um negócio que preocupa, porque se cair o sorveteiro é pênalti pro Palmeiras. Já tá nas nuvens isso aí. Não, mas ontem foi contra o Palmeiras. Eu quero o pênalti foi pro ver se fosse a Bragantino. favor do Palmeiras mas aquele pênalti. O Você- pênalti do Palmeiras. Calma que não chegamos lá ainda. Vamos falar do Pedro. Bom, mas aí então esse pênalti, o Edu não daria o pênalti. daria, Renato. Cicinho sim, Eu Ronaldo daria também, eu pênalti. também, né? Então ficamos por isso. Agora, Ronaldão, a sua aposta ontem se configurou, o Pedro. Eu tenho certeza que o Felipe ele assiste nosso programa, porque ele viu que o time precisa do centroavante. Porque ele fez o esquema deu certo algumas vezes sem o centroavante. Mas dependendo da equipe que você vai enfrentar, o centroavante ele incomoda. Ele tira, ele desarma os defensores e o time começa a chegar um pouco mais. Agora, quando você tem um placar, você pode recuar a sua equipe e jogar com os jogadores de velocidade pelos flancos. Sim. Tá tudo certo. Mas eu gosto quando o centroavante ele define, quando ele participa de assistência, Isso. quando ele se movimenta. E o Pedro fez algumas partidas abaixo do que ele é capaz, porque ele é um jogador que Lesão, é letal. Quando ele tem lesão. chances na área, quando ele monta uma jogada, quando ele se prepara para definir, ele é muito diferenciado. E ontem eu acho que ele conseguiu ser aquele Pedro que a gente espera, Edu. Assim, e como a gente sempre fala, né, Nato? Um cara que tá ali dentro da área para fazer o gol e dar o passe, ele tem muita técnica para isso. Mas também não vamos tirar também o Arrascaeta. O primeiro gol que ele faz ali, gira e sai de cara pro gol e dá aquele passe pro Pedro e o Pedro já chega chapando. Então, assim, o Felipe aproveitou muito bem essa parada da data FIFA, porque ele tinha todos os seus jogadores na disposição ali para treinar, então ele treinou muito bem e colheu os frutos agora nesse jogo. Ele jogo treinou difícil. muito bem essa parada, o Abel treinou muito bem. Então, tem time que aproveitou, tem time que não Rafael aproveitou. Guanais. Entendeu? O Rafael. É isso que a gente tem que falar. O Dorival tá de folga ainda. E o Flamengo é essa coisa assim, tem jogadores que decidem a qualquer lance, a qualquer bobeada que você dá, o Flamengo vai fazer o gol realmente. Então, vai ser um jogo agora de... Isso aí foi só aquecimento, tanto Palmeiras e Flamengo. Agora, o que vai acontecer domingo... Quem também falou aí a respeito dessa vitória do time do Mengão foi o pessoal aí do Sport Center aí, da ESPN. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram aí, tá bem interessante, tá bom? E é por isso que a gente já mostra exatamente como foi a vitória rubro-negra em cima do Botafogo, que teve também o retorno do Pedro ao time titular e ele marcou, Jailson. Tava faltando um ano. Vocês falavam, o desempenho do Flamengo, Jailson falava, será que não caiu justamente por conta da ausência de um centroavante? O centroavante voltou e foram 22 mil pessoas que acompanharam o jogo lá no Newton Santos. O Felipe Luiz mesmo falou que começou estranho pro Flamengo o jogo. Começou, o Santi Rodrigues jogou muito, cara.
jogou muito aberto pelo lado esquerdo, peça ali importante no time do Botafogo. O Flamengo, assim, girava muito a bola, mas não conseguia ser tão assertivo quanto o Botafogo estava sendo nos contra-ataques. O Botafogo criando jogadas de forma muito rápida, né, pouco espaço, e conseguia chegar ao gol do Flamengo. Diferente, por exemplo, do próprio Flamengo, que girava e não conseguia chegar ao gol do Botafogo. Polêmico, né? Só pisou. Vocês acharam que foi pênalti? Bom, eu achei. Você achou, Breler? Então, mas no campo, eu acho até ok não marcar esse tipo de lance, dependendo da percepção do árbitro. Mas quando chama no Você VAR achou que e era a gente vê pênalti? o pisão, é pênalti. Pênalti. E ainda mais pelo padrão que o VAR tem adotado. Esse tipo de lance tem sido Não marcado. foi o áudio, foi só um pisão. Teve isso. Daqui a pouco o Carlos Eugênio Simon participa do programa e responde pra gente, tá? Aí tem o Pedro, então, finalizando e abrindo o placar pro Flamengo. Pedro muito bem, mas também o ataque do Flamengo como um todo funcionando. Luiz Araújo, Arrascaeta, Samuel Lino, não foi só o encaixe do Pedro. Vejo que depois desse início complicado de jogo, o Flamengo conseguiu ter desenvoltura por ali e desamarrou o jogo. E aí no segundo tempo, bom, aí foi uma bagunça também na defesa do Botafogo, hein, Jailson? O Botafogo ficou muito espaçado, e aí o Flamengo soube aproveitar justamente o que o Botafogo estava utilizando no primeiro tempo, que era o contra-ataque para pegar a defesa ali, né? Toque do Pedro, hein? Que passe, baita assistência, um tapinha. O Pedro, em vez de ir para a área, né, ele faz o recuo, dá um passo para trás, consegue fazer o domínio e serve ali o companheiro Luiz Araújo, que ontem jogou muito bem também. Lembrando que o Carrascal estava jogando pelo lado direito. E o Carrascal foi contratado para ser o cara reserva do Arrascaeta. Ele que, inclusive, tinha acabado de entrar. Ganha ali na boa do Cuiabano, dá um passe, cruzamento muito bom e o Plata completa 3-0 pro Flamengo no Newton Santos. Era um dos pendurados também. Depois o Pedro Henrique Torre atualiza pra gente se alguém levou cartão ou não, se o Flamengo tem suspensos, então, para o jogo contra o Palmeiras, né? No próximo domingo. Então aí tem mais uma chance do Botafogo, mas claro, a gente ouve os destaques rubro-negros e botafoguenses da partida de ontem. Eles castigaram, porque é um time que tem muita qualidade e quando você deixa oportunidade ele pode aproveitar, e aproveitaram. E depois começamos bem na segunda etapa, com uma boa oportunidade para empatar o jogo, e com o segundo gol o jogo acabou. É um jogador top, todos conhecemos, mas o mais importante é a equipe. E hoje ele deu tudo pela equipe, se doou em todas as fases do jogo, fez 2 semanas excelentes de treinamentos, está muito bem, e o campo fala, tá num grande momento. E esse Pedro é o que todos queremos agora. Quem mantém eles no campo são eles mesmos. Com ele, o ataque funciona. Flamengo, então, com Pedro como titular e saindo do banco pós-mundial. Então, com ele como titular, 13 jogos e o aproveitamento de 71%. No banco, ou saindo do banco, em 5 jogos, né, ali a gente tá vendo que o aproveitamento é de 73%. Eu já chamo, então, para falar do Pedro, outro Pedro, Pedro Henrique Torre. Hoje você tá no nosso LED, hein, Pedro Henrique? Hoje é high definition para você, pra gente falar bastante do rubro-negro e a vitória por 3-0. Então atualiza o Pedro pra gente, mas também aquela lista de suspensos. Alguém tá fora do jogo de domingo, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, um abraço Jailson, Breler, todo mundo ligado com a gente nesse Sport Center. Tem que tomar cuidado com esse LED aí, porque tá ventando bem, cabelos ao vento, enfim. Todo cuidado é pouco nesse momento, como é também no Campeonato Brasileiro. Então, enfim, ninguém pode dar mole. Palmeiras e Flamengo não deram mole ontem, conseguiram 2 vitórias importantes. Flamengo tinha um jogo desafiador, né, no estádio Newton Santos, o Engenhão, tá certo que não estava lotado, mas houve provocação no início com o mosaico, enfim, torcida do Botafogo tentando colocar uma pressão, e o time conseguiu se sair até bem depois de 10 dias de treinamento. Muitos jogadores e o Felipe Luiz também bateram muito nessa tecla de 2 semanas aí quase de treinamentos. O time teve tempo para descansar, para tentar atuar bem e conseguiu uma expressiva vitória de 3-0 sobre o Botafogo ontem. Não teve ninguém, nenhum dos pendurados acabou suspenso, né? Porque eram Arrascaeta, Jorginho, também o Carrascal e o Pulgar, que voltou a campo depois do Mundial, quando teve aquela fratura e tudo mais, entrou bem no segundo tempo, organizando o meio de campo ali, já a saída de bola, enfim. Nenhum jogador suspenso para essa partida, essa decisão contra o Palmeiras domingo no Maracanã. O Flamengo, como eu disse, teve uma boa atuação. Pedro chega a 11 gols no Campeonato Brasileiro, não joga
tanto como jogava em outros tempos, mas está ali brigando, enfim, 11 gols já para o Pedro. E o Arrascaeta tem 14 gols, mas ele também sabe servir muito bem, né? Ontem mais uma assistência do Arrascaeta para o Pedro no primeiro gol do Flamengo. Então o Flamengo saiu bem confiante dessa partida e o Botafogo, por outro lado, Bruno, amigos, situação mais complicada, fica um pouco mais distante do G4 e a insatisfação muito grande da torcida que chegou a vaiar o time, gritar time sem vergonha depois do terceiro gol rubro-negro. Então as coisas pesando um pouco mais lá para o estádio Newton Santos, mas um grande clássico, 3-0 Flamengo, e o campeonato segue a toda, Bruno Vicari. A galera também do Puxeta, novo programa da ESPN, também comentou aí a respeito dessa vitória do time do Mengão pra cima do Botafogo. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram. A minha questão, assim, o Flamengo, ele é competitivo, ao contrário do que muita gente defendia sobre o Flamengo nos outros anos. Pra mim, esse Flamengo ele é mais forte defensivamente do que ofensivamente. Eu acho que São 13 gols sofridos no Brasileiro. É uma média baixíssima. O que eu acho é o seguinte, eu acho que você pega o Flamengo e o Palmeiras, comparando os dois que estão ali na primeira parte da tabela. O Palmeiras é um ataque mais avassalador agora. Você pega esses times que estão em reta final, na reta final você olha o Palmeiras e fala assim, cara, eu acho que o Palmeiras vai dar mais trabalho. Tem mais time pra dar mais trabalho no Brasileiro e na Libertadores e levar qualquer um desses dois títulos do que o Flamengo ter dar um trabalho no Brasileiro e Libertadores. É que o Palmeiras ele não vai oscilar, sabe? O Palmeiras chegou num ponto que ele já tá tão consistente que não vai. Não consegue. O Palmeiras eu acho ele maturou. Esse time do Palmeiras maturou. Eu acho só que o Felipe Luiz, eu concordo, que o Palmeiras ele tá encaixado e o Abel sabe o time que ele tem que colocar em campo pra resolver as partidas. E eu acho que o Felipe Luiz, ele muda muito algumas peças, principalmente do ataque. Luiz Araújo, Carrascal, Plata, Pedro, Bruno Henrique. O Flamengo é um time bom, que faz bons jogos, competitivo. Decidiu muitas partidas de bola parada, não tem conseguido fazer isso recentemente, mas até 2 meses atrás isso acontecia muito. Danilo, Léo Pereira, Léo Ortiz, o tempo inteiro eram protagonistas com gols. Só que na frente, os 3 jogadores que mais rendem gols pro Flamengo no ano disparado são Arrascaeta, Luiz Araújo e Pedro. Exato. E ele deixou Luiz Araújo e Pedro no banco em vários jogos pra colocar Carrascal, Plata. Os grandes jogos, pra mim, esses 3 jogadores têm que estar em campo. A única coisa que eu acho... Esse que é meu ponto. Assim. A única coisa que eu acho é o seguinte, esse Flamengo, ele é um grande time montado pra esse ano, mas eu acho, de verdade, que esse Flamengo vai ser um Flamengo pra 2026. Eu acho que ele vai melhorar com o Felipe Luiz para 2026 do que ele tá jogando agora. Porque muitos chegaram agora. Sim, e a gente vê esse processo dentro do Palmeiras também. Porque são jogadores que demoram até entrar. Assim, 2025 do Palmeiras foi isso. Foi um começo de ano que a torcida... Altos e baixos. A torcida xingando o Abel no estádio, inconformada. Não derrotas pro Corinthians que pesaram muito pro ano. Derrotas pro Corinthians. Mas você via que o time não tinha engrenado ainda. Agora sim o time engrenou. E eu acho que esse time do Flamengo, ele é muito forte defensivamente, como você falou, mas não engrenou ainda, principalmente no ataque, porque é muita oferta. E o Felipe Luiz parece que ele não se decidiu ainda. E o que ele tinha decidido até agora não é do agrado da torcida. Ele vem sendo muito criticado por isso, por usar o Carrascal fora da posição dele, que ele é um substituto do Arrascaeta, mas eu até entendo o Felipe Luiz. Direita, né? Exato. Mas você tem um jogador como aquele, não vai tirar o Arrascaeta que tá voando. Aí você vai colocar, você tenta improvisar ele, mas aí você tem um Luiz Araújo, você tem um Bruno Henrique, você tem um Pedro, aí você tem o... Então, assim, ontem ele entrou com o Luiz Araújo e Pedro. E o time ganhou. Por mais que você faça algumas ressalvas. É esse time que tem que ser titular do Flamengo? Sim, eu acho que sim. Eu acho que o Felipe Luiz ele tem as suas convicções, como qualquer técnico tem. Só que um time que você tem um Pedro, você não pode deixar ele na reserva, sabe? Ele é um cara que entrega. E o Flamengo tava sentindo falta de uma referência no ataque. Talvez seja o melhor finalizador do Brasil. Cara, e a gente fala de seleção pro Pedro. Não é qualquer um, entendeu? E é um cara que de um refino com a bola e de um cara que faz gols. E tava sentindo falta disso. Eu acho que o Felipe Luiz, ele bate com um dilema, porque o jogo dele é muito intenso, né? Ele tenta pressionar muito, ter a bola o tempo inteiro e ser muito direto. E o Pedro, de maneira geral, em muitos jogos, pra ele não encaixa. Porque ele é um cara mais pesado, maior, com menos capacidade de fazer isso. E ele opta pelo Bruno Henrique e ele já optou até pelo Plata como centroavante. E aí eu acho um erro gigante, porque o Plata, ele é um ótimo jogador. Mas eu acho que a característica que ele tem mais dificuldade é justamente a finalização. Não é um cara de muitos gols. Isso. E o Luiz Araújo, por mais
que ele tome decisões erradas às vezes durante os jogos, aquele pontinho que toma decisão errada, que todo mundo tem no seu time, né? Contra o Bayern de Ele Munique, tem né? feito muitos gols, cara. Ele tem mais de Ele 10 gols no chuta ano. muito, né? Diferentemente do Samuel Lino, que fica aquela coisa Mas eu acho que a de- melhor opção pra esquerda é ele. Porque você tem Michael, Cebolinha, problema dele pra é a mim é o Samuel Lino. Ontem o Michael foi muito elogiado pelo Foi. Felipe Luiz. Falou que foi um Michael diferente, né? esqueci que o Ele Michael tava tava no 3 Flamengo. meses, acho que, sem entrar em Pois campo é. pelo Flamengo. Então, Legal, até você esquece. Não é, cara, ele tava- eu vou te falar, eu acho loucura ter o Pedro no time e não usar o Pedro, tá? É. O Pedro é o cara do gol. Cara, o Pedro fede a gol, a verdade é essa. Todo jogo que ele entra, ele faz gol, cara. Todo jogo que ele entra, ele faz gol. Foi isso que ele falou. O Flamengo hoje em dia é um time, muita correria, né? Elas pontas pelo meio e tudo mais, não sei o quê. Só que, cara, a bola chega no Pedro, uma hora ele vai guardar. E ontem foi assim, cara. E dá Ele tava assistência também, né? Vamos ver, tentando, a gente tem fez. os números do Pedro pra gente só incrementar aqui nossa conversa. Os números realmente foi uma partida. O time ficou mais lento no primeiro tempo com o Pedro, mas depois o time engrenou, né? Ele fez o ranking no jogo, né? Foi primeiro, fez o gol, fez uma assistência, né? O passe que ele deu pro segundo gol do Luiz Araújo, né? Se eu não me engano, finalizações no alvo, Sim. ele foi o segundo, fez uma finalização, duelos vencidos, faltas sofridas e a nota dele ontem no Bola de Prata 7,87. Oi, como um Ivana. cara desse não entrega, né? Então, eu ia colocar um ponto. Finalizações no alvo, uma. E um gol. E um gol. Esse tipo de jogador, como é o Pedro, ele não precisa de muitas chances para definir uma partida. Ao contrário de alguns outros jogadores que são bons, como eu falei do Plata, como é o caso do Carrascal, talvez um Cebolinha no Michel. Tem muitos jogadores no Flamengo que são bons jogadores, que entregam de maneira geral, entregam outras coisas, mas que na questão da finalização, eles têm um pouquinho mais de dificuldade. Se você tem esse tipo de jogador no campo, você diminui o caminho pra ganhar uma partida, porque a gente até falou, o jogo com o Botafogo, o Flamengo não tava sobrando. Esse gol fez toda a diferença pro Flamengo voltar no segundo tempo tranquilo, na vantagem, sem a necessidade de se jogar pro ataque o tempo inteiro, jogar mais equilibrado. Muda partidas e muda campeonatos, assim. Acho que você não pode abrir mão desse tipo de jogador, não. Não, e ainda deu assistência, né? Exato, ele é um cara que ele tem uma mobilidade no ataque. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que venceu aí o time do Botafogo por 3-0, com direito a um show à parte do Pedro, né? O Pedro que fez um gol, também deu uma assistência, né? O Pedro que praticamente foi o homem dessa partida, o cara da partida. Pedro, né? Que tava, a mídia estava, a torcida estava aí pedindo mais oportunidade pro Pedro. O Pedro foi lá, teve a oportunidade e mostrou que não pode ser reserva do time do Flamengo. O cara sempre que entra, sempre tem ajudado aí o time do Mengão. Mas e aí, o que vocês acharam? O Flamengo aí, se você for ver as estatísticas, né? Amassou o time do Botafogo dentro do Newton Santos, onde só o Flamengo jogou. O Flamengo foi avassalador aí para cima do Botafogo. O Flamengo agora que vai ter um confronto direto aí no jogo de domingo, né? Essa vitória, tanto o primeiro colocado venceu, como também o Flamengo venceu. Continua ali os 3 pontos de diferença. Então, domingo às 4 horas da tarde terá esse clássico aí, né? Entre Flamengo e Palmeiras, um jogo, confronto direto, né? Então, acredito que será um baita partida, um baita jogo. E o Flamengo, por jogar em casa, né? O Felipe Luiz falou aquilo querendo jogar a responsa pro time do Palmeiras, mas o Flamengo, por jogar em casa, querendo ou não, é franco favorito pelo elenco que tem, pelo entrosamento que tem. O Flamengo é franco favorito para essa partida. Vitória do Mengão deixa ali os dois times ponto a ponto, todos dois com um jogo a menos, então fica muito acirrado. Eu acredito que o Flamengo tem total chance de vencer sim essa partida. Lógico, futebol pode falar, mas futebol é uma caixinha de surpresa, é sim. Mas o Flamengo, por jogar em casa, diante da sua torcida, com todo o seu elenco à disposição, praticamente o Flamengo é, querendo ou não, franco favorito para essa partida. Mas e aí, o que vocês acharam dessa partida contra o time do Botafogo? Vocês acham que pode acontecer nessa partida também contra o time do Palmeiras? Deixa aqui nos comentários, querendo saber a sua opinião. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, comenta aqui embaixo, ativa as notificações, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Até a próxima. Fui!